Boa noite, irmão. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, é o dia que nós estamos estudando, relendo, a mensagem de cedo. Hoje nós vamos dar continuidade, mensagem, perguntas e respostas que eu recebo. Rapidamente, aquele dia começou a dar uma chuvinha, aqui tem um pedido de oração do irmão Pedro. Ele está pedindo oração. Ele está pedindo oração pela irmã Conceição, sua esposa, por toda a família e pela igreja. Nós vamos orar por esse pedido do irmão Pedro. Tive no Curitiba dos Lopes ontem à noite, e ali para ter o companheirismo com a irmã Lúcia ali no Curitiba, ministrar a ceia para ela. Muito bom, graças a Deus, abençoado. Não foi melhor porque um cachorro se levantou lá latindo, eu estava filmando, ele latiu bastante, filmou, gravou todo o latido do cachorro na filmagem. Como também uma criança na casa vizinha, que eu que era o filho dela, também se levantou num choro lá, numa zoada, e tudo isso foi filmado, tudo aí na mensagem. Mas mesmo assim eu decidi tocar ela no YouTube mesmo com essa zoada, para a gente ouvir alguma coisa. Mas só não ficou boa a filmagem, porque teve muito esses barulhos, esse cachorro, essa criança que de repente se levantou ali. Vemos que essas coisas acontecem. Amanhã de manhã eu estou indo ali no Labino, de quem vai para Pedra do Sal, mas o irmão Fabrício se propôs para ir comigo lá, visitar lá um irmão lá, que pediu para a gente ir lá, está querendo ir lá na casa dele. É um irmão que se batizou já há muito tempo, ele se afastou. Segundo ele me falou que está desejoso de retornar ao companheirismo, a caminhada, E aí a gente, como ele confessou isso, se realmente a gente vai lá para conversar com ele, porque se ele tiver exatamente determinado a prosseguir na caminhada com a gente vai fazer o que pode para ajudar ele nessa caminhada. Porque cremos que Deus nos chamou para isso. Então, penso que era só isso que eu tinha para comentar nessa noite. Eu queria pedir o irmão Pedro, se por acaso ele quisesse fazer, se ele tiver no coração de vir fazer oração, ele pode vir aqui um pouco, mas fazer oração para iniciar. Deus abençoe, irmão. Aqui tem um pedido de oração, se tem mais de outro alguém. Irmão Pedro pede oração para a irmã Conceição, que ela está enferma. Ela pediu que orasse por ela. Nós vamos orar em nome do Senhor.
Amém. Senhor Deus, querido Pai, maravilhoso Deus, abençoa, Senhor, essa entrada que nós tivemos aqui, Senhor, para ouvir Tua palavra, Deus. Toma, Senhor, cada um de nós em Tuas mãos. Aquelas pessoas que não puderam vir também, abençoa, Senhor, cada um deles. Toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Abençoa também o ministro, Senhor, de Tua palavra. Toma, Senhor, ele também em Tuas mãos, Senhor. Abençoa também os cânticos, os louvores. Alguém que estiver ouvindo na internet também, Senhor, abençoa essas pessoas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar início, vamos adorar com alguns hinos nessa noite. Eu avisei a irmã Ivonete. A irmã Ivonete ali do Cajueiro da Praia é uma irmã que ela nos assiste todo mundo que é transmitido, que é ao vivo, ela está conectada nesses horários para ouvir a palavra, assistir os cultos, ouvir a palavra, né? Mas eu avisei ela que ia passar uns dias aí e a gente não ia poder fazer os filmes, fazer a filmagem ao vivo, por causa do problema que deu no computador, mas a gente está crendo que logo logo a gente está de volta, e a gente vai providenciar essa peça que tem que comprar, né, para a gente colocar de volta os cultos ao vivo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai filmar normal, e logo depois do culto eu coloco no canal. Aí vamos dizer, como esse aqui, depois de meia-noite, se quiser ouvir, depois de meia-noite, não, amanhã pensei, ou depois das 10 horas, porque eu já tenho colocado ele no canal. Quando termina o culto, já coloco. Termina o culto aqui o máximo 8h30, penso que lá às 9 horas, 9h30, já está no canal. Então vamos dar início à adoração com o hino de número 13. Primeiro hino, página 8. Outra coisa que eu lembrei agora. Pastor João Pereira de Brasília, o Senhor Jesus o levou. O tempo de Deus determinou para levar o pastor João Pereira. O pastor João Pereira, eu cheguei a conhecer ele muito tempo. Ele veio aqui em Parnaíba, quando era do Tabernáculo Emanuel ali, o pastor João Batista Bom. E ele veio aí com os irmãos, então conhecendo ele desse tempo. Mas aqui mesmo, depois que eu comecei no ministério aqui, nessa igrejinha junto com vocês, ele veio também aqui. Primeiro que veio aqui foi o pastor Raimundo Maia, que foi quem consagrou ao ministério. Logo depois do pastor Raimundo Maia, quem veio, o próximo que veio foi o pastor João Pereira. Na época que ele veio, eu lembro que ele fez um convite para ir lá, e até hoje eu nunca fui, pastor eu não fui lá em Brasília, né? E um grande homem de Deus, eu vi ele essas 2 vezes, não tive, quer dizer, uma aproximação próxima dele, mas pelo meio da internet, através da imagem, a gente pode ver que era um homem de Deus, um homem da revelação dessa hora, um povo que foi profetizado e foi revelado através do profeta, um homem do testemunho tremendo, um homem amado pelo povo da mensagem. Um homem muito simples, um homem comum, como qualquer homem simples, mas um homem do coração cheio de amor por Deus e também cheio do amor de Deus e cheio de amor pelas almas. Assim era o pastor João Pereira. Ele sempre estava disposto a ajudar, a do lado daqueles que necessitavam dele. A igreja dele ali em Brasília se tornou uma igreja bem grande. E estive assistindo o velório dele, e as coisas
dos ministros aqui do Brasil. Eu não posso dizer todos, mas tinha muitos ministros, muita gente lá. O que indica para nós é que ele era muito amado aqui no Brasil, pela graça de Deus. E também fora do Brasil, porque no ministério do pastor João Pereira vinha vários pastores de fora, África, de vários lugares, né, ali para pregar para eles ter esse momento ali. Então, o pastor João Batista Gomes, quando ele era vivo, no ministério, da vez que ele veio, ele anunciou para nós uma vez lá na igreja, eu nunca me esqueci disso. Ele disse que o pastor João Pereira é um homem muito simples. Tão simples que ele foi chamar, foi numa pregação, mais ou menos assim, ele foi falar e dar o nome adulto, ele chamou adúltero. E o pastor João Batista disse isso, mas isso aí foi a maneira, no lugar dele professar o nome adulto, ele professou adúltero. Né? Ele disse, mas é um homem amado, um homem que Deus tem amado muito, de tal maneira que o ministério dele verdadeiramente cresceu e era um homem de Deus, com certeza. Um homem do testemunho tremendo, deu muito bom exemplo. Então eu não conheci de perto. Nessas 2 vezes que eu conheci ele, vendo suas pregações, seu movimento pela internet, eu posso dar testemunho que era um homem de Deus. Então eu resolvi falar isso para vocês, que Deus, cremos que chegará essa hora para todos nós, de poder nos encontrar todos com esses que estão aí na frente, outros que foram bem primeiro que ele, chegará a nossa vez também. Para isso nós temos que estar seguros pela fé e da testemunho dessa ressurreição de Jesus Cristo em nossa vida a cada dia. Amém? Bom, pois vamos adorar. Senhor, me predestinou para nascer e somente adorar a Ti. Então orarei e pedirei para que não sejas eu, mas Cristo em mim. Estou em uma guerra, o inimigo quer me destruir. Tenho fé, pois já venci. O meu Deus sabia que eu iria levantar, pois seguro estou em Sua palavra. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. O Deus que eu creio é poderoso, Ele te ajuda, faz de você um vencedor. Apenas tome posse, Ele estar em você. Ele é fiel, já te salvou, predestinou. O meu maior prazer é exaltar a Ti, Senhor. Antes da Tua vinda, me sentia só, mas Tu abriste os selos para me revelar. Eu não sou daqui, já posso sentir. Minha morada eterna está por vir. Em Ti confio os meus segredos, e os Teus segredos eu escutei. Meu coração alegre está, fizeste em mim Seu trono assentar. Te agradeço, meu Senhor.
poderoso. Ele te ajuda, faz de você um vencedor. Apenas tome posse, Ele está em você. Ele é fiel, já te salvou, predestinou. O meu maior prazer é exaltar a ti, Senhor. Ó Deus, quão precioso tu és. Maravilhas tem feito por mim. Ainda que eu fizesse tudo para te agradar, seria tão pouco comparado ao que fizeste em mim. Tens me dado do maná da perfeição, água para saciar minha sede, através de uma fonte inesgotável que flui dentro de mim. Te agradeço, meu Senhor. Quero mais e mais de ti. O Deus que eu creio é poderoso. Ele te ajuda, faz de você um vencedor. Apenas tome posse, Ele está em você. Ele é fiel, já te salvou, predestinou. O meu maior prazer é exaltar a ti, Senhor. Graça, sabedoria, conhecimento, doce e sublime amor. Graça, sabedoria, conhecimento, doce e sublime amor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o final do hinário, irmãos. O próximo hino que eu quero cantar está lá para o final desse hinário aqui. Onde é que está aí? E tá difícil de eu encontrar esse cenário. Peraí, deixa eu ver aqui. Encontrar, lugar. Vamos adorar a Cristina aqui. Hino de número 142. Deus velado em simplicidade é o título do hino. Vamos adorar a Cristina.
Deus velado em simplicidade, Deus velado em simplicidade. Quem esperava um Deus assim, quem poderá ver Deus em mim, Deus em mim, Deus velado em simplicidade. Ele num plano perfeito o homem salvou. Ele a chave da morte do inferno tomou. Porque ele me amou. Sim, ele me ama. Por mim se revelou. Ele cegou o seu povo por pensar em mim. De era em era diante até que enfim ele revelou. Sim, ele me chama, identificado estou. Deus velado em simplicidade. Quem ouvirá a voz do sinal soar nesta hora final do sinal. Deus velado em simplicidade. Posso ouvir o chamado da última hora, porque eu sei que é chegado a nossa vitória. Ele prometeu que restauraria todo o meu viver. Ele tirou um profeta do meio de nós para se manifestar a quem ouve sua voz. Antes eu ouvi, agora posso ver, transformando o meu ser. Há muito tempo estou a esperar, não vou no meu próprio entendimento estribar. Ele revelou a esposa amada, o mistério de sua vida. Simples demais para a ciência entender, simples demais para a mente humana conceber. O homem nunca espera Deus em simplicidade, mas sua esposa já vive essa realidade.
Amém. Nós vamos adorar com o hino 149. Com esse hino nós vamos receber a palavra nesta noite. 149, página 70. Vamos adorar. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Sendo Elohim, testou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo para a redenção. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam sobre nós. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam quem nós somos. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Celebramos ao ver o nosso nome no livro. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Celebramos ao ver o nosso nome no livro. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo para a redenção. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, entregamos a Ti a nossa adoração de louvor nesta noite que mais uma vez, crendo que o Senhor tem recebido, Pai. Agora, amado Deus, o Senhor possa abrir Tua palavra para nós, falar aos nossos corações, mostrar para cada um de nós, Pai,
como estamos andando na tua presença, e o que ainda, Pai, nos falta para estar perfeitamente seguro dessa grande salvação que o Senhor prometeste e tem vindicado para nós, que é o Senhor, Pai, fazendo essa obra em nossas vidas. Assim, Pai, me rendo a Ti neste momento e te peço que o Senhor tome esse vaso digno de sua e possa usá-lo para que essas almas sejam abençoadas, Pai. Cada um destes irmãos que aqui entraram possa ser abençoado por Ti, saiam daqui, Pai, revelado pela Tua vontade, conforme aquilo que Tu prometeu. Assim abençoa aqueles que não puderam vir, abençoa cada irmão, cada irmã, onde eles estiverem, e abençoa aqueles que ouviram esta mensagem aí pelo meio da internet, porque assim te peço essas bênçãos por todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmão, vou repetir. Nós estamos estudando o livro da revelação dos selos. Nós estudamos já até o 6º selo. Agora nós estamos estudando a mensagem perguntas e respostas sobre os selos. Logo depois dessa mensagem aí, a última é o 7º selo. E eu quero convidar vocês para nós lermos uma escritura. Nós vamos ler vários versículos. Eu quero ler esse capítulo completo. E esse capítulo é um pouco grande, mas nós vamos ler todo ele. Capítulo 13 de Mateus. Logo depois que nós lemos esse capítulo, talvez eu vá ler um versículo, talvez não, eu vou ler um versículo no capítulo 5 de Mateus também. Mas primeiro nós vamos ler esse capítulo de Mateus, capítulo 13, todo o capítulo, porque eu creio que vai ficar melhor de nós entender o que está escrito e aquilo que o profeta vai falar sobre essas escrituras. Então vamos ver, está escrito assim, isso é uma parábola. Jesus, quando ele estava aqui nessa terra em carne, ele falou muitas parábolas para o povo. Então aqui ele diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis.
porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou-se os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvides, e não ouviram. Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do Senhor, está dando a resposta agora. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegado à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outra 60 e outro 30. Sendo o reino dos céus propôs-lhe outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o ao meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra palavra lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábola,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vou ficar aqui. Vou ler a outra escritura, um versículo, é capítulo 5, versículo 45, porque esse mesmo livro de Mateus. Só um versículo eu vou ler aqui. Capítulo 5 de Mateus, versículo 45, está escrito assim: para que sejas filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é a tua palavra. Eu verifiquei que era em nossos corações, nos dando a perfeita revelação, essa palavra que é aferida, que na verdade o Senhor já nos deu a conhecer o que significa todas essas parábolas que acabamos de ler. Assim eu te peço essas bênçãos, Pai, por mim mesmo, por cada um destes irmãos e por aqueles que nos ouvem, por essa pequena igreja nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe, porque te peço para a tua glória estas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu não vou pregar sobre essas escrituras, eu vou ler a mensagem. Vou ler a mensagem do profeta e comentar algumas coisas. Aqui a mensagem é perguntas e respostas sobre o selo, nesse livro da revelação do selo. O parágrafo 212 em diante, nós vamos ler. Aqui logo no início o profeta vai falar exatamente dessas escrituras, principalmente daquela escritura que eu li por último, versículo 45. Então vamos ler. Está escrito assim, o profeta diz assim: a Bíblia diz que a chuva desce sobre justos e injustos de igual maneira, e o mesmo joio que se encontra no campo de trigo, lá pode estar tão contente e clamar com a mesma água que desceu sobre ele, pois a chuva é mandada sobre os dois, mas pelos seus frutos os conhecereis. Esse pequeno joio
pode ficar ali e tão potente e clamando quanto possa, não tão satisfeito com a mesma chuva como o trigo. Então, tudo isso aqui foi revelado para nós há muito tempo. A nós isso não é uma coisa, não é dúvida, porque isso foi revelado e é o que a gente prega quase direto. Então é dessa maneira, porque o natural, ele tipifica o espiritual. Você vê agora no inverno, nós podemos ver isso. Você vê o inverno aí, você pode olhar daí. Você planta uma roça, fazer aqui uma comparação, ou um campo, qualquer uma coisa assim, planta milho, feijão, mandioca, melancia, maxixe, todas essas coisas. Mas ali vem a malícia, vem a hostiga, ali vem todo quanto de coisa outras aves vem que não tem junto ali. Quanto mais a chuva cai, portanto essa erva aproveitosa, vamos dizer assim, o legume cresce, como essa outra também cresce junto. Tanto um se alegra, como o outro se alegra. Traz vida tanto para aquele verdadeiro, como para aquele falso. É a mesma coisa no sentido espiritual. Essa chuva é a palavra, irmão. A chuva significa a palavra de Deus, a revelação, a mensagem que foi falada nesse tempo. Então essa mensagem, que é essa chuva, que é essa palavra, o Evangelho é pregado. E o Evangelho, quando ele é pregado, manifestado, né? No lugar de as pessoas se reúnem, isso alegra. Essas duas sementes estão juntas todo o tempo. E todas elas se animam, se alegram e crescem junto. Só que chega um tempo que isso é manifesto. Chegará o momento certo que é manifesta a verdadeira semente e a falsa. Por quê? Pelos frutos é conhecida as árvores. Como é que você conhece um pé de milho? Pela espiga de milho. Como é que você conhece vou usar uma expressão, uma hostiga? Pela folha dela. Pela folha dela, se ela encostar em você, vai arder, vai queimar, vai fazer tudo aquilo, trazer um mal-estar. Isso tem significado, eu não vou entrar nisso aí, mas isso tem muito significado. Então isso mostra que aquela erva daninha ali é uma coisa que veio para tirar a paz, né, machucar. Mas o pé de milho não, o pé de milho vai dar uma espiga, você tira ela, assa ou cozinha, come, ou faz canjica com as coisas e come e come, né? Assim é a palavra. A palavra, o Evangelho, quando é anunciado, a semente de Deus, que é o trigo, recebe, crê, obedece, se alegra e crê nela e cresce. A outra também, mas eu vou repetir, chegará o tempo que aí, pelos frutos, é dado a conhecer. Toda árvore é conhecida pelos frutos, nós sabemos disso. Então vamos lá mais um pouquinho. Parágrafo 213. Aí está. De modo que podem clamar, falar em línguas e personificar tudo o que queiram. Naquele dia, serem chamados praticantes de iniquidade, serão chamados, serem chamados praticantes de iniquidade. Isso aqui, essa pronúncia dele aqui, é o parágrafo 213, isso aqui é Mateus capítulo 7. Vocês mulheres que têm cabelos curtos, deixem-no crescer. Vocês que estão usando shorts, tirem-nos, comportem-se como dama. Vocês homens ainda fumando cigarros e indo a salões de bilhar, parem com isso. Não me importa o quanto vocês professem se ainda estão agarrados a essas organizações e dizendo, ela é melhor e ela é melhor pararem, olhem para trás, examine isso com a palavra. Estamos saindo completamente do... Então é isso aí. Muitas pessoas nessa terra, irmão, às vezes tomam a mensagem, mas não deixam
o denominalismo do mundo. Estão sempre querendo seguir os costumes do mundo, conforme as suas ideias. E tem que acabar com isso e deixar Deus fazer a obra. E para Deus fazer a obra, ele tem que estar sujeito a Deus, que é a palavra. Se uma pessoa não se sujeita à palavra, irmão, não tem como Deus trabalhar nessa pessoa. Não tem como Deus abençoar. Para começar, o que vai acontecer é que a palavra, a cada dia, vai falar contra ele, porque vai falar contra os erros deles. Porque Deus conhece todas as coisas. Então, o que vai acontecer é que a palavra, toda vez que for pregada, vai bater contra o pecado deles, ou o erro deles, ou a intelectualidade deles. Aí, no lugar deles receberem a palavra, eles rejeitam a palavra. No lugar de crescerem, eles começam a cair, morrer, até chegar ao ponto de se manifestar. Porque tem que ser dado a conhecer, como diz aqui. Né? Como está escrito. É desse jeito que é. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, seguro, irmão. Irmão, quando eu vou dizer claro para vocês que estão sabendo, ainda que eu sei que vocês sabem, mas eu vou deixar claro. Irmão, quando você não consegue mais crer na palavra pregada no Evangelho, na mensagem, na palavra escrita que é pregada, quando a pessoa não consegue mais receber aquilo, e aquilo vai contra ele, está mal. Tem que buscar Deus em oração, pedir que Deus tire aquilo, porque não pode. Aí, se não for a graça de Deus, cada dia essa pessoa vai só descer até o ponto de deixar a palavra. Porque no lugar dele receber, da palavra abençoar ele se alegrar, a palavra vai derrubar ele cada dia, porque ele não consegue mais receber. E isso é difícil, irmão. Não aguenta. Às vezes ainda leva um tempo ouvindo, mas chega um momento que ele não suporta mais, aí ele tem que se manifestar e abandona. Porque no lugar dele ser abençoado espiritualmente e crescer na graça, a palavra vai contra ele e ele faz descer, porque rejeita. Isso é claro para a gente. A palavra é o pão. A palavra de Deus é o alimento do Filho de Deus. Quando a pessoa rejeita ele, não pode ser mais alimentada. Aí ela vai de encontro à pessoa. A pessoa tem que entender isso. Todos nós devemos entender isso, porque é desse jeito. Vou usar aqui uma outra expressão. Você vai almoçar, seja a comida que for, ela pode ser a comida melhor do mundo para você. Você começa, quando sua barriga já está bem, chega um momento que você não consegue mais comer aquela comida. E você comer vai te fazer mal. Não consegue mais, você deixa para lá. Porque não come mais. A palavra de Deus, quando a pessoa se acha também dessa maneira, que ela não pode mais, não pode receber mais, ela não pode entrar no coração da pessoa, a pessoa rejeita. Então vamos lá. Deveríamos viver acima do cabelo curto e tudo mais. Esta era agora, estamos de volta a algo agora que Deus está revelando, os mistérios, os ocultos que tinham sido postos no livro antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido, olha aí está a resposta que eu falei agora. Aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas entenderão isto nestas outras coisas. Se não têm obedecido, isto passará acima do entendimento deles, tão longe quanto o leste está do oeste, simplesmente irá. Como Gideão, separando o homem, havia milhares e milhares, Deus disse, é demasiado, separa-os novamente. Ele lhe deu outro teste e separa-os novamente. Separa-os novamente e assim por diante, até que um pequeno punhado disse, esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu. Gideão era um profeta de Deus. Então tinha uns reis que se levantaram contra ele lá no Velho Testamento.
E Deus escolheu ele, era um homem simples que quando Deus chamou ele não quis nem porque não. Ele rejeitou o chamado de Deus várias vezes, uma cruz vezes, e Deus pediu sinal, Deus deu sinal para ele, até que ele tomou uma posição. Mandou ele juntar os homens. Ele era um homem medroso, via aquele tanto de gente que tinha daqueles reis que vieram contra ele, ele ajuntou muita gente. O Senhor disse, não, é gente demais. Junta todo mundo e vai escolhendo. E ele assim ele fez. Conforme o que Deus disse, ele começou a fazer. Quando Deus, no fim das contas, Deus escolheu, parece que foi 300 e poucos homens somente, para lutar com uma geração grande. E ele teve que ficar com esse povo, porque esse foi o povo que Deus escolheu para ele. E aí ele foi à batalha e venceu. Porque não era ele, e nem era o povo, era Deus deles. Era o povo naquele povo, era Deus naquele povo. Então é isso, é dessa maneira que é. Isso é uma maravilha, irmão. Deus não pode fazer a obra, vou deixar isso aqui claro, às vezes através de pessoas que apenas são intelectual. Deus não pode fazer algo, porque é uma sabedoria que eles recebem deles mesmos, então através de pessoas que acham que pode. Ele trabalha através daqueles que não podem, que sabem que não pode nada. Porque essa é a maneira de Deus se dar a conhecer. Aquilo que não é, diz a Escritura e a revelação hoje, nós sabemos isso. Aquilo que não é, ele faz sempre. Que é para que outros reconheçam e saibam que não pode ser aquela pessoa, não pode ser aquele homem, tem que ser Deus. E aí, aqueles que foram predestinados para crer, vão crer. Porque sabe que não é o homem, ele não é nada. Né? Isso, Deus trabalha desse jeito. E se ele levanta pessoas que sabem, que são grandes, que podem, que faz, aí Deus não pode se dar a conhecer, porque é o homem que vai se dar a conhecer, porque sabe. Mas aqueles que não sabem, é isso que ele usa. Vou citar a Escritura para vocês disso, para não ficar nessa palavra. Quando ele estava em seus dias de carne, ele deixou claro, pelo que está no livro de João, se eu estiver no Evangelho, ele chegou, olhou e disse assim: te dou graça, Pai, por ter ocultado essas coisas dos sábios e entendido, e revelaste aos pequenininhos, aqueles que querem aprender. Qual é os que querem aprender? Aqueles que sabem que não sabem de nada. Aqueles que acham que sabem não podem aprender, irmão. Só pode aprender aqueles que não sabem de nada, que eles têm essa consciência e sabem que não sabem de nada e querem aprender. Aí Deus pode ensinar. Mas aqueles que acham que sabem, Deus nunca pode ensinar ele, já acha que sabe. Foi ele que disse isso. Amém. Pai, eu te dou graça, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios, entendi e revelaste aos pequenininhos, aqueles que querem aprender. Aí sim ele pode se manifestar e fazer obra e provar que é ele. Não. Então vamos lá. Mulheres pentecostais indo de um lado a outro, sentando-se aí, ouvindo e sabendo pela palavra que está errado. Acha que elas vão viver à altura disso? Não, Senhor. Todo ano, quando posso, há mais de cabelo cortado, curto, do que havia quando comecei. É assim mesmo, meu irmão. Isso ele está falando das mulheres que cortam cabelo nesse sentido. Mas, irmão, isso aqui nós podemos trazer para todos. Pessoas acham, irmão, que pode ir para o céu se salvo vivendo contra Deus. Não adianta, né? Essa é a pior coisa que existe na mente de uma pessoa que pensa desse jeito. É pensar que vai ser salvo, que é filho de Deus e tendo vida contrária a Deus. Não pode. Ele está usando para falar da mulher. Quanto mais ele pregava sobre a mulher que corta o cabelo, essas coisas, esse pinto e usa o short, posso cumprir, nós ouvimos essas coisas aí contra a palavra, todo ano parece que aquilo aumentava. No lugar de se acabar, a gente ia multiplicar. Então vamos lá.
aqui no parágrafo 219, disse, o que é isso? Tem a ver, você devia estar, alguém diz, ora irmão Brana, as pessoas o consideram profeta. Agora, eu não digo ser profeta, ninguém me ouve. Alguém dizia que ele era profeta, agora ele está dizendo que ele não dizia que era profeta. Dizer isso, ouço dizer isso, mas direi que se você faz isso, se você considera, disse, porque o irmão não ensina às pessoas como receber o Espírito Santo, e como receber isto, e como receber grandes dons espirituais e ajudar a igreja. Quer dizer, essa pessoa disse isso. Ele deveria ensinar as pessoas como receber o Espírito Santo e como receber grandes dons para ajudar a igreja. Veja o que ele vai dizer aqui. Como posso ensinar álgebra quando nem mesmo ouvem seu abecedário? Isso mesmo. Faça estas pequenas coisas, desça aqui ao ponto mais baixo e limpe-se e comece certo. Amém? Muito bem. Não podia. Primeiro as pessoas tinham que descer como se sujeitar à vontade de Deus, que é a palavra, o ensinamento do Evangelho, para que pudesse ser limpo do pecado, para que Deus pudesse ensinar eles. Isso não muda não, irmão, isso é até hoje. Nós, para aprender ou receber o sobrenatural, o ensinador de justiça para nos ensinar, nós temos que estar dispostos a se sujeitar a ele. O ensinador de justiça é o Espírito Santo, irmão. E para ele poder fazer essa obra em nós, é preciso nós estar sujeitos a ele. E nós vamos se sujeitar a ele é através de ouvir a palavra, crendo e obedecendo. Aí ele vai poder nos ensinar, porque aí ele vai nos limpar do pecado, do intelecto, daquilo que nós achamos que podemos e somos. Aí ele tem liberdade de fazer isso na nossa vida. Mas se não fizer isso, nunca vai aprender. Numerado. Então vamos lá. Do que eu estava falando? Mesmo, vejamos, não tive intenção de me desviar desse assunto. Desculpem-me, vejam, muito bem, alguns de nós estão confusos. O Elias é o mesmo como? Sim, isso mesmo. Veja bem, aqui eu vou parar. O profeta tinha saído, ele está dizendo aqui, que tinha saído do assunto dele para falar essas coisas para quê? Para que as pessoas ficassem conhecendo a vontade de Deus comigo. Muitas vezes, irmão, você pega um assunto e você sai e fala certas coisas. Eu falo isso como um pequeno pastor. E muitas vezes as pessoas acham que as pessoas estão falando que ele é contra ele. Ele saiu daquele assunto e tomou aquilo para falar contra ele. É Deus que faz a obra, irmão. Amém. O Espírito sabe da necessidade de cada um, como ele sabe também da incredulidade de todos, como ele sabe também do amor de todos por ele. E ele vai falar conforme aquilo que ele está sabendo. O homem nada é. Então aqui ele diz assim: não é este Elias que virá aos gentios, será um gentio ungido com esse Espírito, porque Deus usou esse mesmo Espírito para tirar seu povo do caos todas as vezes, e seu propósito foi alcançado, de modo que ele faz que regresse. Porque veja, porque agora se ele usasse uma pessoa instruída, altamente refinada, esse é o tipo que seria pego. Ele traz um homem que mal conhece seu abecedário e não consegue pronunciar certo
as suas palavras. E todas essas coisas, a um antiquado lá do mato, e a apresenta e mostra sem existar a essas pessoas de mente simples. O irmão Brana estala os dedos uma vez e eles estendem, tem demora, elas entendem. Veja, se viesse e colarinho, como Paulo diz, não vinha a voz com o refinamento da instrução, mas vinha a voz no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio lá na Arábia para eliminá-la dele sua instrução. Demorou 40 anos para ele tirar de Moisés. Está vendo? Portanto, aí está, isso é. Aí está, irmão. Toda a Bíblia é assim. Hoje nós temos a revelação disso. Deus não usa pessoas, irmão, intelectual na obra. Deus usa um homem simples, que não sabe quase nada. Eu conheço aqui, e isso é verdade da Bíblia. Moisés foi ensinado por Faraó, um homem muito sábio. Amém. Mas para Deus poder usar ele, para ele poder vir tirar o povo do Egito, o que aconteceu? Deus teve que tirar ele 40 anos fora do Egito. Lá tirou toda a sabedoria que ele tinha recebido de Faraó e apenas deu uma vara para ele. A arma que ele deu para Moisés tirar o povo e vencer aquele rei mau, ele deu uma vara seca na mão dele. Vai lá, liberta o povo. Foi isso que ele fez. E ele foi lá e libertou o povo. Uma vara seca, não precisou de exército, de tanque de exército, coisa nenhuma, não. Apenas com uma vara na mão ele venceu tudo. Abriu o mar vermelho e entrelaçou o povo todo seco. Mas para ele fazer a obra com Moisés, ele tem que tirar aquela intelectualidade dele, irmão. O apóstolo Paulo foi Amém. muito sábio, ensinado por Gamaliel. Amém. Um homem muito poderoso, muito sábio na terra que foi ensinado. Mas quando ele recebeu a sabedoria de Gamaliel, o que ele fez? Perseguia a igreja de Deus, perseguiu o Senhor Jesus. Quando Deus se encontrou com ele a caminho de Damasco, cegou ele, derrubou daquele poder e ainda teve que passar 3 anos de meio, como o profeta diz aqui, para tirar toda aquela sabedoria dele. E ele, apóstolo Paulo, depois que perdeu toda aquela sabedoria e recebeu a sabedoria de Deus, ele mesmo disse: aqui, tudo que eu tinha, aquilo que eu aprendi, não passa de esterco. Amém. A sabedoria que ele tinha aprendido de Gamaliel, ele chamou estrume. Foi isso que ele chamou. Amém. Para ser mais claro para nós, eu vou deixar mais claro, chamou bosta, estrume. Foi isso que ele disse, que aquela sabedoria para ele era aquilo. Não valeu mais nada, mas Deus teve que fazer isso. Se Deus chama um homem sábio, irmão, ele usou Lucas. Lucas era um médico também. Amém. E um discípulo do Senhor. Mas ele teve que tirar dele a sabedoria da intelectualidade para que ele pudesse usar. Deus não usa ninguém com a sabedoria do mundo, irmão. Não adianta. Glória. Você pode ver, esses são os homens que a Bíblia fala que era um homem muito sábio. O resto tudo era homem que não sabia quase nada, não sabia nem ler, como Pedro era. Nem assinar o nome não sabia. Só sabia pescar. Botasse ele para fazer rede, essas coisas, caçoeira, aí ele sabia. Era pescador. Mas outra coisa ele não sabia. Mas as pessoas são cegas para essas coisas. O povo denominacional são cegos. Aí está o mundo cheio de igreja, cheio de homens dizendo que são de Deus, porque fizeram curso e disseram que agora ele podia pregar. Só tem uma coisa que Deus faz, irmão. Deus, o que ele faz para usar o homem é dar seu Espírito Santo. Amém. É isso que ele faz. E o Espírito Santo não habita no corpo intelectual, não, com a sabedoria do mundo, não. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus.
claro, irmão, essas coisas para mim hoje, graças a Deus, Deus tem me dado essas coisas para ver. Mas muita gente cego, como nós lemos ali, que é joio. A gente fala palavras, como o profeta diz aqui, que não sabe para nem falar, fala da palavra errada. Aí pessoas intelectuais olham e dizem assim, isso aí diz que é Deus, tem o Espírito Santo, não sabe nem falar, ele fala essa palavra e diz que é assim. Não sabe nem falar, capaz de que tem o Espírito Santo. Aí vê um sabichão aí falando só palavra bonita, isso aí tem o Espírito Santo. Aí ou então engano. É isso que tem que ver. Irmão Manuel, você sabe qual é o parágrafo? Está no 222. 222. Terminou ele, né? Aham. Não viu agora. Terminou, não. 222, onde diz como Paulo, está aqui. Vou terminar. Não digo que Deus, não, agora ele está dizendo. Agora não estou apoiando o analfabetismo, o profeta diz, mas estou tentando lhe dizer que não precisa instrução. Não. Isso é mesmo. Irmão, os homens de Deus são assim. Eu vou dizer uma coisa, você pensa, eu não sou contra as pessoas estudar. Eu sou a favor. Eu tenho filho, tenho neto, tenho tudo, eu tenho que estudar. Mas estudar não quer dizer que essa pessoa é de Deus, não, irmão. Não é assim. Aí ele continua aqui, agora eu vou ler o 233 para nós ficar na outra pergunta ali. A sabedoria deste mundo é contrário à instrução. Tem sido a maior impedimento que o Evangelho já teve. Se não tivéssemos instrução, não teríamos todos estes grandes seminários e coisas que temos. Agora, seriam pessoas de mente simples que dariam ouvidos à palavra. Contudo, estão tão polidos e confundidos e unidos ali com aquelas organizações que permanecem com isso. Simplesmente, eles pegam esse espírito que já tomou uma boa mulher, casou-a com um homem degradado, ou esse homem degradado se torna um bom homem, como a mulher ou a mulher se torna degradada, como ele é. Está vendo? Isso mesmo. Foi por isso que ele diz: sai do meio deles. Quando eu estiver pronto para realizar este arrebatamento, você tem de ter algum tipo de fé que o tirará daqui. Amém. Vou ficar aqui. Sai do meio deles. Você está com a escritura? Você está. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Você pode ler que está lá. Lá o Espírito Santo, o Senhor disse: sai do meio dela. Sai dela, povo meu, para não ser participantes dos seus pecados. E não entrar ou não cair nas pragas que cairão sobre eles. Então, é isso que está lá escrito, é isso que o profeta está falando. Irmão, para nós isso é vivo. Agora, essas coisas, isso aqui é a mensagem, a revelação dessa hora. Essa é para quem crê, essas coisas é para quem crê. E uma pessoa que crê, irmão, na palavra, verdadeiramente ele crê na palavra. Irmão, essas palavras, quando ela é falada, isso alegra o coração dele. Isso deixa ele alegre. Isso não vai deixar ele atribulado. Porque, vou repetir o que eu falei no começo, porque um filho de Deus, irmão, se alimenta da palavra de Deus.
Por que é chamada a semente de Deus? Por que os filhos de Deus, o corpo, a noiva, a esposa de Jesus ficam chamados a semente? É o povo, é a semente. Porque esse povo é a palavra. Amém. A semente de Deus é a sua palavra, irmão. E a Bíblia diz que os filhos de Deus, essa semente, foi escolhida, predestinada antes da fundação do mundo. Então, essa semente que é a palavra está no coração do homem e da mulher. Ele vem a essa terra, ou nasce essa terra, ele já vem com essa semente no coração. Essa palavra já está no coração dele, só que ele não conhece. Aí ele cresce na terra sem conhecer. Mas na hora que a palavra é falada, a voz de Deus é falada, aí o que acontece? Aí essa semente está no coração da pessoa. Quando é falada a palavra de Deus, a revelação, quando a palavra é manifestada, é pregado o evangelho, essa semente dentro do coração vivifica, irmão. Aí alegra ele, aí essa pessoa sabe que como que é aquela palavra, a primeira coisa que vem dele é isso aqui, eu creio, isso é verdade. Porque dentro dele tem algo no coração que está dizendo para ele que aquilo é a verdade e ele se alegra com aquilo e passa a crer e viver aquilo. Por quê? Porque ele é a semente de Deus. A semente predestinada está ali no coração e ele se torna essa semente. Mas quando a palavra é falada, irmão, e a pessoa rejeita a palavra e começa a se focar e sair, é aqui como está essas palavras que nós lemos. Aí o que acontece? Morre. Tudo isso precisa saber. Aqui o Espírito Santo, através de Mateus, tem uma revelação dessas parábolas. Semente semeada cai na beira do caminho. Né? Aí vem as aves e come aquela semente. Aí está aí a resposta da tudo aí. A terra não tem terra para nascer, não tem, morre, acaba. Aí depois daquelas que caem, depois vai crescendo, né? Sufocando e morre no ar. Depois vem aquelas que o mundo começa a sufocar o desejo, aí termina morrendo. Mas a semente verdadeira, ela cresce e dá muitos frutos. Aqui diz que dá 100, outra dá 60, outra dá 30. A semente dá fruto. Mas se não é uma verdadeira semente, morre, irmão, na caminhada. Mas se alegra. Vou repetir, a semente é a palavra. A palavra é manifesta, o evangelho é falado, aí então a pessoa se alegra com a palavra, com a revelação. E toma isso. Só que conforme ele vai pregando, vai ouvindo, aí aquilo começa a bater contra o pecado, ou os erros, ou a vida que ele vive, ou aquilo que está dentro dele, aí vai sufocando até que ele sai. Porque não era a semente palavra que estava ali dentro do coração. Se for semente palavra, irmão, vai crescer. Vou encerrar, mas vou dizer isso aqui de novo para vocês. Irmão, a semente, os filhos de Deus, a igreja de Deus é uma semente predestinada e escolhida antes da fundação do mundo. E semente é a palavra de Deus, manifestada na terra e em carne humana. Entendeu? É isso que é. A semente de Deus é a sua palavra, e essa palavra tem que ser manifestada em carne humana. Mas ela só pode ser manifestada em carne humana se ela estiver no coração da pessoa. Se ela não estiver, ela não pode. O que vai manifestar aqui é o que está dentro do coração. Amém. É somente isso que vai acontecer. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pois é, a palavra é assim. As pessoas, muitas vezes, no lugar de tomar a palavra, irmão, e crer nela, e viver, eles estão olhando para o homem, como eu estou aqui. Rejeitando, achando que estão rejeitando o homem, achando que aquele homem que ele está pregando é contra ele, é falando dele, essas coisas. Não, Senhor. O homem prega o evangelho, agora o espírito errado toma as pessoas e leva ele isso aí. Por quê? Porque isso aí é a maneira de poder tirar ele, porque essa semente não está ali. Porque se essa semente estiver ali, ela vai crescer e se alegrar e crescer. Porque a palavra não pode negar a palavra. Não existe isso. Então vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é a tua palavra. Senhor, verifica esta palavra no coração de meus irmãos.
no coração de cada um de nós que aqui estamos nessa noite, no coração daqueles que ouviram esta mensagem, qualquer dia ou qualquer tempo, no coração de cada irmão que não puder vir, no coração dessa pequena igreja, Pai. Assim, amado Deus, estou agradecido, porque Tua palavra me alegra a cada dia, porque através de ler e ouvir ela, eu posso ver minhas condições diante de Ti e me alegro porque vejo que o que está no Teu coração é exatamente aquilo que o Senhor tem falado nesse dia, conforme foi prometido, Pai. Obrigado, Senhor, que essa bênção, que é a Tua palavra em nossas vidas, possa crescer na minha vida, na vida destes irmãos, das irmãs que aqui estão, e na vida dessa pequena igreja a cada dia, para que nós possamos estar prontos nesta grande hora do arrebatamento, porque essa é a Tua promessa para Teus filhos, é nos levar dessa terra num arrebatamento, Pai, para estar contigo. Então, amado Deus, obrigado. Abençoe estes pedidos do irmão Pedro aqui pela irmã Conceição. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso curador. Tu és o nosso Senhor, Pai. Tu és a nossa vida. E nós aqui nos unimos nessa hora na fé e Te pedimos, reclamando a saúde da nossa irmã Conceição. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, desfazendo essa obra satânica, esses espíritos de enfermidade que tem tomado o corpo de nossa irmã, nós expulsamos da vida dela, do corpo dela, e determinamos, Pai, a libertação e a cura dela, porque assim Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, por nossa irmã, Pai. Assim leva meus irmãos em segurança a seus lares, que o Senhor seja com eles, os proteja, os guarde de todo mal, desses espíritos do abismo que estão manifestados nessa terra, o Senhor possa afastar dos caminhos de meus irmãos e que eles possam ter um final de semana, Pai, alegre, debaixo da Tua graça. Assim entrego essa pequena igreja, esses irmãos em Tuas mãos, e Te peço que o Senhor abençoe a eles, como também Te peço por essa igreja, onde nossos irmãos estiveram, a Cajueiro, no Buriti, também amigo Labino, nossos irmãos, nossos amigos ali da Serragem, ali de onde eu nasci, aonde, Pai, Teu corpo estiver, onde teu povo estiver, o Senhor o abençoe, porque assim Te peço para essa pequena igreja aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, essas bênçãos, Pai. Amém. Então Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite para todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com nós a cada dia. Deus abençoe a todos.